Por exemplo, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criado há 2 meses para acomodar Márcio França, que foi retirado do Ministério de Portos e Aeroportos, está praticamente inativo. Dos 4 postos centrais da 38ª pasta do governo, 3 estão vagos ou sendo ocupados por interinos. De acordo com reportagem do jornal O Globo, alguns conflitos na bancada do PSB, que é a sigla do ministro, travam as indicações. Os deputados do partido passaram a cobrar uma participação nas escolhas que seriam feitas para a pasta. Mas a avaliação é de que França não ouviu os políticos. O Ministério fez 30 publicações no Diário Oficial desde a sua criação, das quais 29 trataram da nomeação de cargos ou da distribuição de funções entre os servidores públicos. Apenas uma publicação diz respeito à política pública. Essa nova pasta também ainda tem um site na internet, como outros 37 ministérios do governo. Então falta ainda a criação desse site. A gente vai naturalmente acompanhar e debater aqui com os nossos comentaristas. Vamos a Brasília. Cláudio Dantas vai trazer as informações de bastidores sobre essa situação, no mínimo, incômoda para Márcio França. Por que não engatou esse ministério, hein, Dantas? O que está atravancando? Daniel, primeiro deixa eu dar boa noite pro Beraldo, eu não sabia que ele já estava aí. Olha, a minha pergunta, a minha reflexão sobre esse tema é outro. Tem 2 meses, né? 2 meses que foi criado um novo ministério que não funciona, mas também ninguém se deu conta de que ele não funciona. E é disso que se trata. Esse ministério não faz diferença alguma. Então aproveitem que ele não está funcionando e extingam. É a melhor coisa. É um ministério que nem deveria ter sido criado. Pequena e média empresa. Olha, quanto menos interferência do Estado no mercado, na iniciativa privada, melhor. Nós já temos aí linhas de fomento, temos todo o Sistema S que apoia como nenhum ministério será jamais capaz de apoiar em termos de política pública, né? O Sebrae é um grande fomentador da micro e pequena empresa. Então esse ministério feito apenas para acomodar interesses políticos não tem funcionalidade, não tem função, não tem necessidade de existir. E já que eles estão brigando entre eles mesmos, então a melhor coisa que o Lula poderia fazer seria acabar de vez com um ministério que parece que já nasceu morto. Inclusive, eu me lembro que na época da criação do ministério, Márcio França não queria o uso da palavra micro nesta pasta quando o ministério foi criado. José Maria Trindade, mas tem uma briga interna entre integrantes do PSB, né, Zé Maria? Conta pra gente o que está em jogo nesse momento. Pois são tantos ministérios que às vezes a gente até se esquece que existem alguns. E há, inclusive, a dificuldade de se definir ali espaços físicos na esplanada dos ministérios. Tem um prédio aqui que abriga tantos ministérios que é chamado de X-Tudo, porque tem vários ministérios, é ministério por andar. Eles já não cabem mais na esplanada, o governo está alugando prédios fora da esplanada para colocar ministérios, além, evidentemente, dos anexos, né? Isso aqui virou um cabidão de emprego, um cabidão geral. Eu falava que a representação desses ministérios em estados é um grande canhão político. E aí que mora a disputa. Os deputados estão de olho gordo exatamente nessas indicações. O PSB está disputando espaço ali porque é um partido que está grande no governo e pequeno no Congresso Nacional. Tem poucos deputados pelo tamanho que ocupa no governo, inclusive a vice-presidência da República, né? A toda poderosa VIPAD. É uma grande expectativa de poder a vice-presidência da República. Então há uma disputa de bastidor exatamente pelas indicações das representações estaduais. E nesta divisão, o que eu vejo ali é porque na hora de tirar órgãos, de cortar de outros ministérios, o ministro lá diz, não tira esse órgão daqui não, esse vai ficar comigo. E aí acaba tudo nas mãos de Rui Costa. Lula determinou que Rui Costa é que será o árbitro para definir ali onde vai cortar, anexar num ou no outro ministério. A disputa está mesmo pesada por ali. Quanto ao tema, Dantas, a micro e pequenas empresas são essenciais para o país.
e precisam sim de proteção especial do governo. Não há como competir uma pequena empresa contra um grande conglomerado. Agora, esta ajuda, esta proteção tem que ser de maneira tal que não interfira no mercado diretamente. O mercado livre, eu sou defensor do mercado livre, quanto mais liberdade no mercado, melhor, mas há um momento em que há uma necessidade de proteção dos menores. E isso sempre aconteceu. O que não está acontecendo agora é a competência para colocar isso em prática. A FIF Domingos, ele sempre mostra dados, ele sempre mostra a importância desse setor como o maior empregador do Brasil em termos gerais. Então, era preciso mais do que um nome, mais do que letras na fachada aqui da esplanada dos ministérios, apoio efetivo do governo. E aí não precisava ministério, né? Não precisava um carro, não precisa com a placa de bronze, e são placas verde e amarelas, sabe? São placas muito bonitas, com motorista e pronto. Quer dizer, alguns ministérios estão se resumindo a isso. Não é preciso. O que é preciso é política pública, o que é preciso é decisão do governo, é ajudar vários setores. Se não, era necessário pelo menos um cartel aqui de 500 ministérios. Pois é, a gente segue girando as análises dos nossos comentaristas, sempre agradecendo demais a sua audiência nas emissoras de rádio da Jovem Pan, também plataformas digitais e na TV por assinatura. Valeu pela parceria, hein? Agora, Cristiano Beraldo nos Estados Unidos. Beraldo, é claro que a gente tem analisado os principais destaques desse governo, mas também identificado esses problemas nos 38 ministérios. Esse da micro e pequena empresa, você particularmente entendeu como uma necessidade ter tirado essas funções do ministério do vice-presidente, que também é ministro Geraldo Alckmin, que também é do PSB, porque antes essas funções eram da pasta de indústria e serviço, comércio e serviços, né? Márcio França, por qual razão que ele não consegue avançar com as pautas necessárias para conseguir avançar com esse ministério? É conflito no PSB ou tem outros ingredientes? Mas quais pautas, né, Caniato? A gente não sabe quais são as pautas, porque, como disse o Dantas, existe uma estrutura que já dá assistência, a gente pode criticar se boa ou ruim, mas já dá assistência e tem muito dinheiro para dar assistência à pequena e microempresa. A gente tem, o Zé Maria falou da importância de se preservar determinado contexto para que essas empresas existam, com um baixo nível de burocracia, baixo nível tributário, mas isso a gente trata na reforma tributária, por exemplo. A gente tem que ter instrumentos de Estado que permaneçam, que sejam de longo prazo, que possam garantir uma continuidade, uma vida estável para a pequena e a microempresa. Eu converso com muita gente, pequenos e microempresários, que falam, por exemplo, que o grande desafio ao crescimento é a questão trabalhista. Eles preferem ficar do tamanho que estão a ter que contratar um funcionário e arcar com todo, não um custo trabalhista, mas um risco trabalhista imposto por uma legislação que é lá de trás, da época de Getúlio Vargas, que assume que o funcionário é um pobre coitado e que a empresa, o empresário é o malvadão. Então, o que a gente precisa fazer para beneficiar essas pequenas e microempresas se dá em outro contexto. Existir um ministério só para isso, obviamente, não faz nenhum sentido, como o Dantas disse, não está fazendo nenhuma falta, né? E aí a gente tem um outro lado, Caniato, que eu queria chamar a atenção para a nossa reflexão. Márcio França foi governador de São Paulo, foi deputado, é um dos grandes políticos da esquerda brasileira, está afiliado ao PSB já há muito tempo e não é o tipo de pessoa que vai aceitar essa forma de humilhação que está sendo imposta ao Lula, não só a ele, mas em tantos outros ministros e ministras que não têm absolutamente nenhuma função relevante. Isso me dá o cenário de que todo esse processo de desgaste que está acontecendo, promovido por um Lula completamente inábil de fazer a gestão política, isso tudo, quando chegar o momento da sucessão do Lula, isso demonstra que teremos inúmeras forças brigando por esse espólio. O Lula é a cola que mantém essa esquerda minimamente unida.
e quando ele sair de cena, vai ser um pega para capar. E eu sou da tese de que Lula não será candidato à reeleição por inúmeros motivos, então talvez, chegando 2026, a gente comece a ver movimentos bastante incisivos já em busca da constituição de uma nova liderança da esquerda brasileira. Vamos ver. Agora, Roberto Mota. Mota, eu me lembro que à época da criação desse ministério você foi um crítico feroz. A criação desse e de outros ministérios, você até usou a expressão ministério genérico, né, para atribuir essas criações para acomodar políticos. Agora essas notícias de que a pasta segue paralisada reforça a tese de que seria um ministério dispensável. Você pensa dessa forma? Eu podia aproveitar essa oportunidade, né, Daniel, e adotar minha sugestão, esquecer desse negócio de ministério de pequenas e médias empresas, não é isso? Mudar o nome para ministério genérico, sem nenhuma missão, sem ter nada realmente o que fazer, a não ser arrumar um emprego, uma colocação para os amigos do rei. É curioso que se esteja falando de incentivo às pequenas e médias empresas, quando está, ou já foi, eu acho que ainda vai voltar para a votação agora da Câmara dos Deputados, né? Foi aprovado no Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados, o projeto da reforma tributária, que vai ser um massacre da serra elétrica entre as pequenas e médias empresas que não contarem com um poderoso esquema de lobby para defender os seus interesses, para conseguir uma isenção. Esse tal de IVA, que é o imposto único, que não é único, é duplo. Tem o tal do IBS e o CBS, a jabuticaba brasileira, que vai concentrar toda a arrecadação na mão do governo federal. Vocês já pensaram que maravilha isso? O governo federal ter a chave de toda a arrecadação brasileira e aí resolver como é que ele vai distribuir isso para os outros entes federativos. Uma alíquota que já está se estimando que vai ser a maior do mundo, tudo indica que vai ser maior do que 30%, ou seja, vem aí uma época muito sombria para muitos empresários, muitos pequenos e médios empresários, que já devem estar pensando agora como vão fazer para sobreviver, e também uma época sombria para os trabalhadores, para todo aquele que pega o seu dinheiro suado, aquele dinheiro que sobra depois de pagar os impostos e tem que pagar alimentação, e tem que pagar educação, e tem que pagar serviços médicos, tudo isso vai subir. E aí se cria um ministério para cuidar das pequenas e médias empresas, das poucas que sobrarem.